Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 19 de janeiro de 2024. Graças a Deus estamos aqui, em nome do Senhor Jesus, né? Vivos, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, né? A nossa fé e a nossa esperança. Imitando as virgens prudentes, né, irmãos? Serão arrebatadas naquele grande dia. Amém, aleluia. Estamos aí. Nosso caminhar é o quê? Oração, meditação, obediência à palavra, né? Aperfeiçoamento nas escrituras, na palavra, louvando, bendizendo, orando, adorando o nosso Deus, né? Criador dos céus e da terra, e ao seu Filho Jesus Cristo, aquele, né, que morreu pelos nossos pecados, para nos livrar, né, da encrenca em que nos metemos lá no Éden. Uma grande encrenca, né, irmãos? E estamos falando aqui dos entendimentos da igreja, né, da eclésia, né, aqueles que são chamados para fora do pecado, para fora do mundo, né? Estamos falando também do resgate da morte do pecado na aliança da graça, né? Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, ou seja, todo pecado causa a morte daquele que pecou. Então nós estamos falando do resgate. Quando eu peco, eu morro. Então, como é que eu volto a viver? É o resgate. Então nós estamos vendo isso aí, vimos aí vários escritos dos apóstolos, né, que receberam ensinos do Senhor Jesus, dos profetas, né, mas principalmente do Senhor Jesus. Então nós vamos fazer o seguinte agora, vamos ver o que o Senhor Jesus falou a respeito desse resgate, do perdão, né, do pecado, de todas essas coisas que nós estamos falando aí. Vamos ver alguns textos, né? E o primeiro texto é o Mateus 12, 31 e 32. Está escrito que, no 31, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Olha, irmão, então nós estamos vendo aqui, né, que o resgate é o quê? O resgate é o perdão, né? A pessoa que foi ofendida, né, vai perdoar aquele que a ofendeu, porque houve alguma coisa, né, que aquele que ofendeu fez. Se arrependeu, né, confessou a sua culpa, confessou o seu pecado, pediu perdão, se arrependeu, se reconciliou, né? E aí o perdão representa exatamente isso, houve uma reconciliação, houve um resgate entre aquele que ofendeu e aquele que foi ofendido. Então, né, o que ofendeu voltou exatamente a viver, né? Ou seja, ele foi resgatado da morte do pecado, né? Mas vamos ver aqui, porque aqui tem outras coisas, ó, porque eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo
Na verdade, ela aconteceu quando o Senhor Jesus estava aqui, que o Espírito Santo estava nele em toda a sua plenitude. E alguém o chamou de espírito de Belzebu, certo? Mas no versículo 32, o Senhor Jesus continua a dizer, ó, ele diz assim, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, né, uma blasfêmia, né, contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então, o que ele está querendo dizer com isso? O que a gente pode entender daqui? Que o pecado do Espírito, o pecado contra o Espírito Santo poderá ser cometido no futuro, ou seja, nas gerações futuras, no futuro das gerações, né? No futuro da igreja, no futuro de Israel, no futuro da humanidade, né? Mas como a gente está falando aqui da igreja, né? Ele está dando a entender que esse pecado contra o Espírito Santo poderá existir no futuro, ou seja, nas gerações, né? Ó, porque nem neste século, nem no futuro. Podemos entender neste século como o mundo material e podemos entender como o mundo espiritual, né? Certo? Mas aí como é que fica? Se eu entender no mundo espiritual, né? Aí fica meio difícil da gente entender no mundo espiritual, porque digamos que esse mundo espiritual seja já a eternidade, né? Então, lá na eternidade não vai ter pecado, porque o pecado ele foi jogado no lago de fogo. A morte, o inferno, né? Foram jogados no lago de fogo. Então aqui dá para entender, aqui a gente pode entender que ele está falando nos séculos futuros, no futuro. E podemos entender o quê? Podemos entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela pode existir. Por quê? Porque a igreja está aqui, ele deixou a igreja aqui, ele mandou o Espírito Santo vive na igreja, certo? E alguém então poderá blasfemar contra a igreja, né? É um entendimento, né? Então a blasfêmia contra a igreja é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Também, e o Espírito Santo que estava em Jesus Cristo em toda a sua plenitude, ele agora está na igreja com as suas virtudes. Ele não está com toda a sua plenitude, mas ele está com as suas virtudes, com os seus dons, né? Então, se alguém, né, blasfema contra a igreja, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. É o que dá a entender esse texto que nós estamos lendo aí, né? Então nós estamos vendo aí o que o Senhor Jesus nos ensinou, né, acerca exatamente dessas questões aí do pecado e do resgate. Perdão, né? E tem pecado que não tem perdão, como diz ele. Aí aqui, ainda no capítulo 12, no versículo 43 a 45, está escrito o quê, ó? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habita ali. São os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também essa geração má, né? Qualquer geração vai continuar, só com aquela geração. Com qualquer geração acontecerá isso. E isso aqui a gente entende o quê? Aquelas pessoas que estão descritas ali no capítulo 6 de Hebreus, né? As pessoas que conheceram, né, a igreja, experimentaram a liberdade do Espírito,
experimentaram o Espírito Santo e recaíram, né? É impossível que haja um novo sacrifício. Mas nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente volta com esses assuntos. Paz seja com todos nós.